Quando falamos sobre fósseis e paleontologia, nossas mentes sempre pulam para imagens de ferozes dinossauros, como o carnívoro Tiranossauro Rex, ou talvez um dos herbívoros ceratopsídeos. Pensamos neles como grandes criaturas imponentes, mas, assim como animais atuais, como os cachorros e gatos, que possuem uma grande gama de doenças que podem nos afetar, os extintos dinossauros, assim como todos os outros grupos de vertebrados do passado, também sofriam enfermidades desde fraturas, infecções até câncer. De tempos em tempos, marcas dessas doenças são encontradas nos restos fósseis e estudadas por paleontólogos. Esse estudo é conhecido como paleopatologia. Mas afinal, o que é a paleopatologia exatamente? Como ela é estudada? E por quê? Bem, a paleopatologia é o estudo das evidências de doenças em organismos do passado. Essas doenças são geralmente observadas por meio de lesões ósseas encontradas em restos fósseis. Algo importante de se notar é que os fósseis podem ser divididos em dois tipos diferentes: restos e vestígios. Os restos são as partes duras do organismo que ficam preservadas, como ossos, dentes e escamas, enquanto os vestígios vão ser evidências da existência do organismo ou de suas atividades, por exemplo, suas pegadas, ou no caso das plantas, impressões de suas partes, como essa impressão de uma folha. Os restos são mais facilmente preservados, e apesar de existirem evidências de doenças encontradas em tecidos moles e vestígios, a maioria das evidências de doenças são encontradas em ossos. Como exemplo, aqui temos uma vértebra do dinossauro saurópode Elosaurine apresentando uma infecção e vértebras fusionadas após uma amputação pertencentes a um sauropodomorfo. A paleopatologia, então, é um estudo interdisciplinar que vai utilizar de conhecimentos da biologia, medicina, geologia e tafonomia para conseguir realizar seu estudo e assim alcançar um diagnóstico. E se nós temos somente o osso, como que vamos conseguir o diagnosticar? Devido à natureza dos fósseis, grande parte dos exames atuais que são utilizados na medicina moderna para diagnósticos, como checagem de sintomas e testes sanguíneos, não podem ser aplicados em fósseis. Porém, ainda existem algumas técnicas atuais que podem auxiliar na tarefa do diagnóstico. O primeiro passo para o estudo paleopatológico é chamado de análise macroscópica. Nessa análise, os paleontologistas observam os materiais fósseis em busca de qualquer tipo de marca que seja fora do normal. Depois, é preciso reconhecer se essas alterações são patológicas ou não, ou seja, se elas são ante-mortem ou pós-mortem. A diferença entre esses dois conceitos é bem simples. As feições ante-mortem são ocorridas em vida, enquanto as feições pós-mortem são ocorridas após a morte do organismo. É nesse momento que os conhecimentos de tafonomia são muito importantes, visto que a tafonomia estuda justamente as feições que ocorrem após a morte do animal e durante todo o seu processo de fossilização até o momento de descoberta e coleta do fóssil. Algumas dessas feições causadas pela fossilização podem ser parecidas com as marcas deixadas por doenças. Aqui, por exemplo, nós podemos ver duas vértebras com marcas de perfuração. Na vértebra de um titanossauro, observamos uma rara doença em dinossauros chamada de cisto subcondral, enquanto na segunda vértebra de um proboscide, do mesmo grupo dos elefantes atuais, nós observamos uma perfuração causada por um processo biogênico, que ocorre após a sua morte. Essas feições tafonômicas, que mimetizam alterações patológicas, são chamadas de pseudopaleopatologias, e enquanto são muito importantes para o estudo da fossilização do animal, não podem ser utilizadas em estudos patológicos. Após encontrarmos as lesões verdadeiras, começamos o processo de diagnose. Uma parte desse processo que sempre é necessária é a descrição da lesão, levando em consideração principalmente a sua localização e aparência. Muitas vezes, só a análise macroscópica seguida da descrição pode ser o suficiente para se chegar a um diagnóstico, visto que muitas doenças estão conectadas com a sua localização e aparência geral. Por exemplo, dentro de tumores ósseos, se um médico observa um crescimento em um osso longo, como o fêmur, e mais especificamente na sua metáfise, e esse crescimento possui uma aparência lobular, esse tumor é facilmente reconhecido como um osteosarcoma paroixial.
Porém, nem sempre só a localização e a aparência são suficientes para se chegar a uma hipótese precisa. Por exemplo, o osteoma, um tumor benigno, e um amartoma, uma anomalia, ambos podem ser encontrados nos mesmos ossos e têm a exata mesma aparência de crescimento em formato de botão. Então, para saber qual é qual, é preciso fazer análises adicionais que vão nos mostrar novas informações sobre a lesão. E é com a adição dessas informações na descrição da lesão que podemos encontrar o melhor diagnóstico. Uma das análises adicionais mais utilizadas entre paleopatólogos é a análise histológica. Nela, se é retirada uma parte da lesão, produzida uma lâmina histológica e essa lâmina é observada em um microscópio. Apesar dessa análise ser amplamente utilizada, ela tem como ponto negativo ser uma análise destrutiva, ou seja, para fazê-la é necessário destruir o fóssil parcialmente ou inteiramente. Por outro lado, seu maior ponto positivo é possibilitar a observação de microestruturas do osso que ficam preservadas e que são importantes características diagnósticas para diversas doenças. Outro tipo de análise que vem se tornando cada vez mais comum na paleontologia como um todo são as análises radiológicas. Dentre elas, temos a radiografia, a tomografia computadorizada e a microtomografia computadorizada. Estas são extremamente importantes porque são análises não destrutivas e que nos deixam observar características internas das lesões que não poderíamos enxergar antes, como alterações na densidade, na porosidade e mesmo a extensão interna da patologia. E, finalmente, por que os paleontólogos estudam doenças em animais de milhares ou milhões de anos atrás? Bem, primeiro precisamos entender como lesões ósseas são formadas. É importante lembrar que o desenvolvimento de alterações ósseas patológicas pode ser dependente de diversos fatores, como genéticos, visto que diversas doenças possuem ligações com genes específicos, ambientais, o clima pode influenciar no aparecimento de doenças, por exemplo, ecológicos, como as relações de predação e competição interespecíficas e intraespecíficas que podem ficar gravadas por meio de lesões, e, por último, fatores biológicos, que têm a ver com a relação do animal com seu próprio corpo. Na medicina, os estudos que tentam determinar as causas das doenças, ou seja, como esses fatores influenciam o surgimento das doenças, é conhecido como etiologia. E, portanto, ao entender como os fatores causadores de doenças agem em um animal, nós podemos utilizar esse conhecimento para fazer paralelos entre o que observamos hoje em dia com o que pode ter acontecido com outros organismos milhões de anos atrás. Por exemplo, aqui temos um osteosarcoma encontrado em um réptil ancestral das tartarugas de 240 milhões de anos atrás. Para chegar a esse diagnóstico de osteosarcoma, os pesquisadores usaram as características diagnósticas em humanos atuais e análises radiológicas, e assim demonstraram que câncer não é um defeito fisiológico atual, mas sim uma doença que está profundamente enraizada na história evolutiva dos vertebrados. Mas além de nos ajudar a entender sobre a própria evolução das doenças, nós podemos utilizar os conhecimentos sobre os fatores biológicos, ecológicos e ambientais que influenciam as doenças para obter informações sobre a paleobiologia e paleoecologia desses animais, dando um novo ângulo para a criação de hipóteses acerca do comportamento dos animais, das suas relações com outras espécies e a sua própria espécie, do local onde viviam e muito mais. Aqui temos a falange de um saurópode camarassaurídeo do Jurássico que apresenta um crescimento ósseo. O local desse crescimento em específico está associado a articulações que são frequentemente utilizadas ou que carregam muita carga. Como esse tipo de crescimento não é comum em saurópodes, o provável é que estes dinossauros usavam as falanges para algo além do uso normal de locomoção, como, por exemplo, escavar ninhos ou cavar à procura de comida e água. Essa outra falange é de um cervídeo do Pleistoceno que foi diagnosticado com uma infecção bem conhecida em animais atuais, chamada pododermatite. Essa doença só aparece em cervídeos quando se tem um clima específico no local. Ou seja, podemos inferir com o aparecimento dessa infecção que o ambiente que esse cervídeo vivia era um local quente e úmido. Sendo assim, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o que é a paleopatologia e como esse estudo nos traz uma nova perspectiva acerca da vida dos animais do passado. Até a próxima!